Neste episódio de Mythbusters, Adam e Jamie encaram um mito peso pesado do cinema. E temos um homem. No meio de dois policiais rechonchudos. Temos que pôr esse cara no carro agora mesmo, ele vai participar de um acidente. Um suspeito ensanduichado Tá na hora. sobreviveria a um caminhão desgovernado. Melhor que uma xícara de café, não é? Enquanto isso, Carrie e Tory Grant investigam a fábula sobre a economia de combustível mais cansativa na história do programa. Quer economizar combustível? Vem com a gente! Tudo sobre hiperquilometragem. Um conjunto de táticas do trânsito Desligando o motor. Eu desliguei o motor pra não gastar gasolina. pode realmente ajudar a dobrar sua quilometragem por litro. Eu tô pegando jeito, cara, eu tô pegando jeito. Ou esse é um mito que só serve para irritar os motoristas. Ela me mostrou o dedo. É, você me odeia. Você odeia a ciência? Quem são os caçadores de mitos? Adam Savage Isso é e ciência. Jamie Hyneman. Tô pronto. Juntos eles têm mais de 30 anos de experiência em efeitos especiais. E na equipe, Grant Mahara, Ai, isso tá queimando! Carrie Byron Cuidado que eu sou perigosa. e Tori Belletti. Tá aí uma coisa que não se vê todo dia. Eles não apenas contam os mitos, mas os colocam à prova. Mythbusters, os caçadores de mitos. Colchão de gordura. Jamie, eu vou te descrever uma cena e você tem que adivinhar um mito. Você topa? Manda ver. Beleza. Ele vem de um filme de ação norueguês chamado Red Não dá pra Hunters. encolher cabeças. Não. Nesse filme, o herói está sentado no banco de trás de uma viatura. E ele está... Não dá entre- pra guiar do banco de trás. Não, me deixa terminar a história. Ele está sentado entre dois policiais enormes. E o vilão quer tanto matar o cara que ele pega um caminhão e acerta a viatura de polícia a toda velocidade. Só que o nosso herói sobrevive à batida. Porque ele é protegido pelo acolchoamento fornecido pelos policiais. Exato. Em um acidente de carro, você pode ser protegido pelas pessoas sentadas ao seu lado? É um mito do cinema que faz jus à tela grande. Uma dupla de policiais pesos pesados pode realmente protegê-lo de uma terrível colisão com um caminhão? Ou esse mito é uma mentira redonda? E qual é o plano? Bom, esse mito inteiro se baseia na ideia de que é melhor estar entre dois caras grandes do que sozinho. Acho que a gente tem que ver se consegue entender algumas dessas forças com o teste em escala. Pra tentar coletar dados relativos. Exato. Esse é exatamente o modelo de carro que é abalroado na cena de filme que nós vamos reproduzir. Eu estou fazendo uma maquete em escala 1:6 para que a gente possa ver o que acontece no interior do carro quando um caminhão bate nele. O carro compacto de policarbonato do Adam é a primeira das 4 coisas que eles precisam para o teste em pequena escala. Prontinho. Aqui está. A segunda é um substituto para o caminhão e para isso Adam vai descer a lenha. Ótimo. Ele está fazendo um ariete pendular, que deve ser perfeito para simular a batida. O terceiro ingrediente é fácil. Um boneco de teste de colisão. Que demais. Faltam apenas os policiais acolchoados. O meu amiguinho está pronto para entrar no carro, mas eu preciso de 2 gigantes para pôr ao lado dele. Do que eles vão ser feitos? Bom, os seres humanos são basicamente sacos de água, e é isso que os meus grandalhões vão ser. Mas eu não vou usar balões de água normais porque eu não quero que estourem e eu quero que eles tenham um formato mais cilíndrico. Então eu vou costurar um couro de ótima qualidade. Eu adoro o cheiro de couro. Eu parecia um psicopata falando isso. 2 cilindros de couro para abrigar os meus balões de água. Isso deve dar uma boa ideia de como é ser prensado entre 2 caras grandes. Homem número 2. Com todos os personagens prontos, está na hora da colisão científica. Vamos bater no carro em miniatura 2 vezes. A primeira com o boneco dentro sozinho e a segunda com ele acolchoado por esses 2 balões d'água. E temos um sensor aqui dentro que vai registrar a diferença entre os 2 impactos. Para começar, o Baby Buster encara o impacto sozinho. Batida de carro em escala em 3, 2, 1.
Foi rápido. Em tempo real, a mini batida pareceu tranquila. Mas em câmera lenta foi bem longe disso, com o Buster sendo jogado de um lado para o outro e atingindo 150 Gs. Agora a versão acolchoada. No segundo impacto, será que os dois policiais almofadas vão amortecer o golpe? Beleza. Não, o caminhão está descontrolado. Ai, não, lá vem ele. 3, 2, 1. Eu aposto que foi diferente. Eu também aposto. O boneco foi submetido a 30 Gs no impacto entre os dois grandões. E a mais de 5 vezes isso, com 150 Gs, sem o amortecimento extra. Então, se isso se confirmar em escala real, pode dar certo, porque dá para sobreviver a 30 Gs e não a 150 Gs. Prontos para gastar os sapatos? Porque esse mito é o pai de todas as técnicas de economia de combustível. É a hiperquilometragem. É quando você dirige de um certo jeito e obtém um bom consumo de combustível. O consumo fica mais do que bom, ele fica excelente. De acordo com esse mito, fazendo algumas coisinhas simples, você pode dobrar a sua economia. Não importa qual seja o seu carro, você pode reduzir bastante o consumo de combustível. Peraí, mas essas técnicas são legais? Bom, não todas elas. Uma delas é ignorar as placas de pare, mas as que a gente vai destacar são completamente 100% legais. E elas dobram a sua quilometragem. Isso é o que dizem. É uma questão tão antiga quanto o carro. Existe algum jeito de fazer o seu bebedor de gasolina beber menos gasolina? Técnica simples de hiperquilometragem pode realmente dobrar a autonomia? Ou essa fábula está com o tanque vazio? Você mencionou uma viagem comprida, mas isso aí tá mais pro teste final, né? É, exato. A hiperquilometragem envolve pegar várias técnicas menores, combiná-las e obter um resultado geral de economia. Então eu acho que é melhor a gente testar cada uma das técnicas e descobrir o quanto cada uma delas economiza. Beleza, e quais são? Na verdade, das 6 principais, a gente testou 3 no programa. Por exemplo, a gente sabe que em alta velocidade é melhor dirigir com a janela fechada e o ar ligado. Esse teste está sendo feito por pilotos profissionais em um circuito fechado. Os resultados podem variar. A gente sabe que a economia de combustível aumenta quando você dirige relaxado. E a gente sabe que supercalibrar os pneus em 10% pode reduzir o consumo. Você reduz a resistência à rolagem e aumenta a economia de combustível. Sim, mas a gente não testou 3 deles. E eles são limitar a velocidade na estrada, o controle geral da aceleração e desligar o motor no sinal vermelho. E por que a gente não começa com teste de velocidade? Isso é fácil. A gente pode dirigir numa pista a velocidades diferentes e comparar o consumo. Que tal? Eu gostei. Vamos pegar o carro. São 6 segredos de hiperquilometragem. Os Mythbusters já confirmaram 3, então eles precisam testar os outros 3. Começando com limitar a velocidade. Mas em vez de cair na estrada, A gente vai economizar pra caramba. Se ferrou o aquecimento global. a primeira parada é a pista. Estamos aqui na pista de Alameda para testar a hiperquilometragem. A economia de um carro aumenta quanto maior a velocidade, porque ele usa marchas mais altas e ele usa a inércia do veículo. Em algum momento, as marchas acabam e você usa mais combustível para obter mais velocidade. E além disso, quanto mais você corre, a resistência do ar fica mais forte. E dessa maneira, aumenta o consumo. Então, na teoria, guiar mais devagar pode poupar combustível. Para testar essa teoria, eles montam um circuito de 1 km e 600 metros. Quer economizar combustível? É só seguir a gente. Tudo sobre hiperquilometragem. Eles vão dar 20 voltas a 72, 88 e 104 km por hora e medir o consumo de combustível a cada velocidade. Mas como eles vão medir os quilômetros por litro? Esse equipamento aqui é um medidor de fluxo ultra preciso que vai nos dizer quanto combustível nós consumimos. Ele está ligado ao escapamento. Ele tem um sensor de temperatura, um sensor de pressão e um medidor de fluxo. E tem também um sensor climático aqui que informa a umidade, a pressão atmosférica e a temperatura ambiente. E o GPS aqui nos diz exatamente o quanto a gente andou. E com toda essa tecnologia a bordo, é hora de dar a largada no teste. Para que as medições sejam constantes, a direção tem que ser constante. Então a gente vai usar sempre o mesmo piloto e dirigir de forma constante, sem freadas nem acelerações bruscas. E também vamos manter a velocidade uniforme. No fim, a gente compara os resultados e vê no que dá. Tori! Prontos para um passeio? Teste a 72 km por hora. 3, 2, 1, vai! Sistema rodando. Acelerando.
Não se preocupe, você não está com visão tripla. Legal dirigir em círculo, né? Na NASCAR é sempre assim. Com 20 minutos à mesma velocidade em cada teste, uma tela dividida vem mesmo a calhar. Eu prefiro viagens em que a gente para em lugares bacanas em vez de ficar anotando dados. Como assim? Essa é uma viagem pela ciência. Eu acho que a gente se perdeu. Cadê os outros carros? Embora a coleta de dados sobre consumo de combustível não seja muito emocionante, Às vezes a gente explode as coisas. E às vezes dirige em círculos com ar-condicionado desligado. nossos caçadores sempre acham um jeitinho de deixar interessante. É incrível o cruise control sem as mãos. Que demais, né? As duas mãos no volante, Tori. Ninguém quer bater numa cerca. De novo. Se eu ganhasse 1 centavo cada vez que eu derrubo uma cerca... Já teria juntado quase $1, né? Mas apesar de não acertarem nenhum alambrado, eles coletam dados interessantes. Tem um padrão consistente aqui. Sempre que a gente anda nessa direção, dá 68 litros por hora e naquela direção dá uns 83 litros por hora. A velocidades mais altas, a direção do vento afeta o consumo de combustível. Mas a velocidade da hiperquilometragem será diferente a 72 km por hora. Pronto, crianças, quase chegando. Graças a Deus. Finalmente, depois de mais de 30 voltas, é hora de encostar e conferir os dados. E chegamos. Fim do teste. Tá bom, vamos levar os números para a equipe de aquisição de dados, exportá-los e fazer a comparação. Eu acho que vamos ver uma bela economia, viu? O resultado final sobre a economia de combustível cabe a Ken Johnson e sua equipe. Tudo parece ótimo. A 104 por hora nós temos cerca de 14,5 km por litro. A 88 km por hora uma melhora de 17%. E a 72 km por hora uma melhora de 30%. Isso é muito bom pro nosso mito. Essa hiperquilometragem pode fazer sentido. E pode mesmo, porque uma economia de 30% apenas ao reduzir a velocidade para 72 por hora é impressionante. Até agora esse mito da hiperquilometragem está se saindo bem. Nós descobrimos, examinando os dados, que ao andar mais devagar na estrada, você realmente poupa combustível. Mas isso é só uma peça do quebra-cabeça. Porque lembre-se, a ideia é juntar várias técnicas para poder dobrar a nossa economia. É hora do tudo ou nada na pista de Alameda. Hoje, em vez de usar controle remoto ou puxar os veículos com cabos, o Jamie e eu vamos dirigir essa belezinha aqui. Agora é pra valer. E é mesmo. Para o teste em escala real, os Mythbusters vão literalmente pôr a vida em risco pela ciência. Isso deve dar. Primeiro, eles precisam de noções básicas de direção. Esse caminhão é meio velho e não está nas melhores condições. E com isso em mente, nós convocamos um especialista que vai nos ensinar a usá-lo adequadamente nesse teste. Pronto, vamos lá. E eles precisam de um profissional da boleia com um caminhão de instruções. Olá. Josh, Porque bancar o caminhoneiro não é tão fácil quanto parece. bem, a primeira coisa é o pedal da embreagem. Quando você pisa até o fim, Sim. você está ativando o chamado freio de embreagem. Então, ao trocar a marcha, lembre-se de não apertar até o fundo, porque isso vai ativar o freio no eixo de entrada. Certo. 20 minutos depois, o ritmo das instruções não diminui. Não é uma transmissão sincronizada. Ok. Então, fique de olho. Aí você pode engatar a primeira ou a segunda e não aperte esse botão enquanto estiver em ponto morto. Não? Não. Ok. Finalmente, Adam está pronto. Ah! Dirigindo um caminhão! E embora comece arranhando as marchas a cada troca, ele logo pega o jeito da coisa. Enquanto isso, Jamie, também caminhoneiro de primeira viagem, tem dificuldades para entrar. Mas, uma vez acomodado, ele dirige como um verdadeiro profissional. Como se alguém duvidasse disso. É uma bela máquina com 2 caminhoneiros loucos para guiá-la. Agora então é só pôr o carro na frente dos cavalos do motor. Permita-me apresentar o carro que vamos destruir hoje. Não só é o mesmo modelo da cena que estamos tentando reproduzir, como ele é muito importante para mim. Dê uma olhada nessa foto. Esse sou eu, aos 25 anos, 20 anos atrás. E esse é o meu primeiro carro. Sim, é o mesmo modelo do meu primeiro carro.
Você deve estar se perguntando por que um garoto de 25 anos ia querer uma perua. Bom, eu sabia que ia transportar muita coisa. Cabe um compensado de 1,20 m por 2,5 m nesse porta-malas. E eu também sabia que não queria uma picape porque eu odeio ajudar os outros a fazer mudança. Por isso, era a solução perfeita para mim. Com o carro devidamente alinhado, o ingrediente final para o primeiro teste é o passageiro. Esse é o nosso análogo humano, é um Sindaver. Ele tem músculos, ossos e órgãos individuais, exatamente como um ser humano. Ele vai ser o nosso boneco de teste de colisão no experimento. Vamos fazer uma radiografia primeiro para checar se ele está intacto. Imediatamente após o acidente, ele vai ser radiografado novamente e examinado por um amigo dos Mythbusters, o cirurgião ortopédico Noah Weiss. E vamos ver que tipo de lesão o nosso boneco sofreu. E com o Buster azul em plena forma, É tudo em ordem. está na hora dele assumir a posição. Temos que pôr esse cara no carro agora mesmo. Ele vai participar de um acidente. Crianças, No filme, o herói estava sentado no banco traseiro de um carro entre dois policiais grandes. E vamos reproduzir a batida. Vai ficar assim. Mas, para descobrir o quanto isso seria bom ou ruim para ele, nós precisamos de um teste de controle. É por isso que nesse teste, o nosso amigo vai estar sozinho no banco traseiro. Sim, você vai ficar bem. Não, não vai ficar. Ele não vai ficar nada bem. E para avaliar o quanto ele não vai ficar bem, a equipe instala acelerômetros. O suspeito está prontinho. Ainda bem que eu não sou você. O motorista, por outro lado, precisa de mais proteção. E aí, tá pronto para isso? mais pronto, impossível. E você tá empolgado, né? Claro. Vou medir sua velocidade com esse radar. Legal. Divirta-se. Vamos. Jamie entra na boleia cuidadosamente e leva o caminhão até a outra ponta da pista. Aí então é hora do teste. E aí, Jamie, tá tudo bem? Tô pronto. Teste de colisão de controle em 3, 2, 1. Vai! Como uma morsa furiosa, o caminhão entra em ação. Acelerando até os 80 km por hora do filme. Lá vem ele! Uau! O impacto foi assustador, na verdade. Indo na direção do carro, aquela velocidade, a gente não tem noção da velocidade até chegar bem perto dele. Aí eu entendi que a batida ia ser séria. E foi. Pareceu uma explosão de metal, um barulhão. Foi que nem levar uma viga de madeira na cabeça, só que nada encostou em mim. Vocês viram o que aconteceu com o carro. O caminhão escapou ileso. Eu não me machuquei, mas... Jamie pode ter sobrevivido para contar a história. Mas a questão é, e o Buster? Ele parece um pouco mais flexível do que quando entrou aí. Primeiro, nosso médico de plantão entrega seu prognóstico. Dr. Weiss, como ficou o nosso paciente depois do acidente? Bom, esse paciente sofreu múltiplas lesões devastadoras. Temos fraturas e deslocamentos no pescoço, na coluna torácica, na lombar e na bacia. Esse paciente está bem morto. Uau! Eu queria agradecer, mas isso é muito assustador. E como segunda opinião, o Dr. Harding tem as forças G. E aí, David? Como nosso amigo se saiu? O peito sofreu 540 Gs. Au! E a cabeça dele 620. Isso é morto. Mas morto, impossível. Exatamente. É 6 vezes além do limite da sobrevivência. A diferença entre esse tipo de colisão e o que acontece entre dois carros quando eles se chocam na estrada é que esse caminhão é um monstro. E os números confirmam. As forças G são enormes. A grande questão é, o que acontece com o nosso boneco quando ele é colocado entre os dois gordões? Ele vai sobreviver? Olhando o estrago causado, vai ser incrível se isso acontecer.
Por enquanto, limitar a velocidade a 72 km por hora dá uma economia de 30%. Essa hiperquilometragem pode fazer sentido. Mas agora vamos sair da pista e testar a teoria no trânsito. Por enquanto, no mito da hiperquilometragem, encontramos algumas técnicas que foram eficientes em aumentar a economia, mas quase todas só valem na estrada. Agora, nós temos que testar algumas que digam respeito à cidade, ao trânsito que para e anda. Por isso, nós viemos à Escola de Direção da Polícia do Condado de Alameda. O plano para esse experimento é bem simples. Nós montamos um circuito. Certeza que o Grant é a melhor escolha para piloto de teste? Cada teste dura 20 voltas e nós temos placas de pare e semáforos aleatórios. No primeiro teste, nós vamos obter uma base e é o nosso controle. Vamos dirigir normalmente. Assim como no teste anterior, o consumo de combustível será medido por equipamento de ponta. Ok, teste de controle da hiperquilometragem, primeira volta. Vamos lá, então. E para eliminar qualquer outra variável, o ar-condicionado foi desligado. Você tá suando? Eu sei. Você tá brilhando. Eu sei. Tudo o que o nosso motorista da vez, o Grant, tem que fazer é dirigir normalmente. Mãe, pai, ainda falta muito? Ainda falta sim, querido. Acelerando e freando como ele faria no dia a dia. Cara, eu odeio esse sinal. É, demora, né? Não tem nenhum outro carro, por que demora? E respeitando o limite de velocidade de 50 km por hora. A ciência me deixa enjoado. Depois de 20 voltas, eles têm os resultados do controle. Foi interessante monitorar o equipamento enquanto Grant dirigia. Mesmo em ponto morto, o carro consome 1,9 litros por hora. E quando o Grant acelerava, chegava a 24 litros por hora. Agora vamos ver o que as técnicas da hiperquilometragem podem fazer e como elas afetam o consumo do combustível. Tomara que diminua. Tomara! E as técnicas de hiperquilometragem ditam como acelerar, parar e frear. Agora, quando você vira um sinal, comece a desacelerar caso ele fique vermelho. Se tiver que parar no sinal vermelho, desligue totalmente o carro. E quando voltar a andar, acelere muito devagar para poupar o máximo de combustível possível. Acelerar significa queimar combustível, mas frear é um desperdício completo da energia do carro, porque basicamente você está segurando toda a inércia do veículo. Como isso vai afetar o consumo de combustível, é o que estamos prestes a descobrir. Ok, aceleração dolorosamente lenta. Você tá indo bem. E um montão de gente atrás de nós buzinando. Calma. A galera olhando feia, mas e daí? O que estamos importa poupando é gasolina. Uma placa de pare chegando, desacelerando antes, parando totalmente, acelerando lentamente. Parece o meu exame para tirar a carteira. O mais interessante é que não tem nenhum pico agora, é tudo bem constante. Exato. Baixo uso de combustível. O Grant tá muito dividido agora. Ele deve estar pensando, eu preciso de dados bons, eu preciso fazer ciência, mas eu tô num carro, eu preciso acelerar. O que tá acontecendo? Maldita ciência me impedindo de correr. Mas eu amo a ciência. Oh, céus, eu estou confuso. Assim como no teste de controle, Grant precisa respeitar o limite de velocidade de 50 km por hora. Mas desta vez ele limita tanto a aceleração quanto a desaceleração. Reduz a velocidade caso fique vermelho e... Não, mudou. Passa reto, legal. E quando eles não pegam o sinal verde... Lá vem o sinal. Devagar, devagar, devagar. Isso. Desliga o motor, vamos poupar combustível. Motor desligado. Por que a gente não fez isso no inverno? Tá verde. Ai, caramba. Vamos lá. Como no teste de controle, eles suam por 20 voltas. Olha a ideia, isso aqui pode funcionar como uma sauna e como uma viagem. Se tivesse uma massagem, seria um tratamento de spa completo. Vai, anda. Finalmente chega a hora de descobrir quanto combustível essa técnica economizou. Beleza. Conseguimos. Bela pilotagem. Obrigado. Parabéns. Saíram os resultados. Vamos conferir os dados. Eu preciso de um gráfico. Como podemos ver no teste de controle do Grant, com ele dirigindo normalmente, o que dá medo, ele conseguiu 5,5 km por litro. Mas no teste da hiperquilometragem, dirigindo ecologicamente, ele conseguiu 7,2 km por litro. Isso é um aumento de 30%. Isso é incrível. Mas lembre-se, o mito promete dobrar a eficiência. Tá na hora do Jamie e eu fazermos uma dupla de tiras robustos. Vamos começar. Adam parte para a improvisação. Ele desenha um contorno obeso e sai esculpindo.
Jamie, por outro lado, é um pouco mais metódico. Para esculpir o meu gordo, eu podia simplesmente entalhar o bloco de espuma, que é o que o Adam está fazendo. Em vez disso, eu decidi usar uma imagem gerada por um computador que eu achei na internet. Essa é a vista de cima do nosso amigo. O que eu fiz foi fatiá-lo em pedaços que acabaram ficando desse jeito aqui. Isso é da parte do meio do corpo dele. Essa superfície representa a face superior da fatia de 10 centímetros de espuma. Então, depois de recortadas, eu só tenho que empilhar todos os pedaços. E tenho um cordão em 2D. E vou ter o meu cara. É típico dos Mythbusters. Adam avança veloz e furioso. Anda, seu gordo! Apareça! Enquanto Jamie segue devagar e sempre. Usando a intuição. Tô começando a descobrir como ele vai ficar. O outro, a engenhosidade. Não parece grande coisa agora, mas assim que eu começar a empilhar os blocos, isso vai mudar. Mas rapidamente, os dois tomam forma. Eu diria que é um cara bem pesado. Tô apaixonado por essa coisa. Embora um deles faça menos bagunça. Esse é o total das minhas sobras. Olha só pra isso. Se você quer saber e eu sei que quer, sim, esse é exatamente o tipo de bagunça que eu fazia quando era criança. Em seguida, Jamie adiciona um encanamento. É assim que vamos injetar a água. Isso para dar ossos grandes ao boneco de espuma. Pronto, ele tem um encanamento e um esqueleto. Agora eu só tenho que deixá-lo com carinha de gente. Enquanto isso, Adam tem um problemão. O seu João grandão é grandão demais. Olha, Papai Noel, eu já sei o que eu quero de Natal. Eu quero que o senhor perca uns quilinhos, mas só alguns. Ele é um gigante, então acho que não vai caber no carro. Eu vou ter que tirar pelo menos uns 15 centímetros do meio do tronco dele. Felizmente, depois de uma pequenina lipoaspiração, bem melhor. O boneco de Adam está prontinho para receber seu próprio esqueleto. Bacana. Não é legal? Faltam apenas duas coisas. E temos um homem. Primeiro, um vídeo acelerado com a tela dividida para os retoques finais. Eles ficaram fantásticos. E segundo, uma pele de borracha à prova de vazamentos. Já foi uma demão, tá quase pronto. Enquanto o Senhor Branco e o Agente Laranja secam... Tá na hora do pau. No grande finale da hiperquilometragem, vamos dirigir esse sedã 2012, o mesmo que usamos nos testes mais curtos. Mas também vamos usar outro carro. Esse é 5 anos mais velho e já percorreu 120 mil quilômetros. O Grant e eu vamos no carro mais novo e o Torrey vai dirigir esse aqui. Não se preocupe, ele não vai ficar sozinho. O Buster vai no banco do passageiro. Ele é ótima companhia. Nesse teste, vamos usar o mesmo sistema de medição de combustível, mas também vamos fazer como se fazia antigamente, dirigindo até acabar a gasolina. Que vão 11,3 litros. Nós vamos dar uma volta gigante pela Bay Area, cerca de 240 quilômetros. É uma boa distância que vai nos dar uma média de uso real. Vamos pegar ruas urbanas, estradas secundárias e vias expressas. E para evitar o trânsito, vamos dirigir no meio do dia para que nenhuma variável extra estrague os nossos dados. Me dá isso. É a viagem definitiva de redução do consumo. Eles vão até adicionar um revestimento aerodinâmico e remover um dos retrovisores, combinando todas as dicas de economia de combustível em uma hiperquilometragem. Hora de economizar gasolina. E com 11 litros de gasolina a bordo, motoristas podem ligar os motores. Tchau, otários. Vamos economizar. Vai ser intenso, porque a lista de itens da hiperquilometragem tem 1 quilômetro de comprimento. Nunca dirija acima de 72 km por hora. Feito. Remova o espelho da porta do passageiro. Feito. Evite frear e acelerar bruscamente. Feito. Desligue o motor no sinal vermelho. Ai, tô detestando isso. Tente ficar relaxada. Abriu. Devagar. Não liga o ar-condicionado. Feito. Pegue o vácuo dos outros se houver oportunidade. Ainda não tive essa oportunidade. Supercalibre os pneus em 10%. Tá no máximo.
Cubra o carro com revestimento aerodinâmico. Feito. E, por último, tente sempre pegar o sinal verde nos cruzamentos. Acho que a gente tá indo bem. Mas peraí, não faltou alguma coisa? E o teste de controle? Por sorte, eles fizeram isso ontem. Foi um passeio de controle, seguindo a mesma rota. Ai, que pena, eu não falo Wookie. Eu também falo Klingon. Aposto que fala. Tá. No mesmo horário. Eu sou bom nesse jogo. Quer brincar de vaca amarela? Eu sei brincar de vaca amarela. Sob as mesmas condições climáticas. Nossa, que lugar lindo pra gente fazer um experimento científico. Você tá com alergia? Dirigindo de forma totalmente normal, sem hiperquilometragem, até acabarem os 11 litros de gasolina. Tá acabando, tá acabando. Beleza, acabou. Legal. Eu acho que já acabou, Buster. Tá vazio. Beleza, esse foi o teste de controle. Percorremos 103 quilômetros e fizemos 9,05 quilômetros por litro. O Buster e eu percorremos 125 quilômetros com 11,3 litros de gasolina. Isso dá 11 quilômetros por litro. Esse foi o controle e eles precisam dobrar esses números para confirmar o mito. Você tem que prestar atenção fazendo a hiperquilometragem, senão os outros motoristas ficam bravos. A economia de combustível é frustrante. Eu nunca tinha notado quantos semáforos tem nessa porcaria de cidade e agora que eu tô precisando desligar o carro a cada um deles, tá começando a ficar meio irritante. Beleza, agora é pegar o embalo. Mas isso não faz diferença porque a droga do trânsito fica parando e me impedindo de pegar o embalo. Relaxando, relaxando, Isso. relaxando. E eu dirijo na volta. Desligando. Mas eles logo abandonam o estresse da cidade e os motores continuam roncando quando eles caem na estrada. Fazer hiperquilometragem na estrada é muito mais fácil do que na cidade. Na cidade tem os semáforos e tem um trânsito enorme. E na estrada o caminho é livre. É só ligar o cruise control e a economia de combustível acontece sozinha. É verdade, mas embora estejam economizando combustível com o limite de 72 km por hora, não estão fazendo amigos. Vem cá, somos nós que estamos causando esse trânsito todo, hein? Ups. Oh, ela me mostrou o dedo. É, você me odeia. Você odeia ciência? Que foi? Não gosta de ciência? Embora a direção disciplinada deixe os outros motoristas furiosos, eles estão economizando. Estamos em... Vamos ver, a quilometragem é 50396. Ok, isso é 19 quilômetros além da parcial anterior. Jura? É. Uau! Faltando 83. Bom, mesmo que a gente não confirme, eu já tô impressionada. Tá sentindo, Buster? Sabe o que é isso? É economia de combustível, meu amigo. Na marca dos 130 quilômetros, eles chegam à estrada do campo e ultrapassam a quilometragem do controle. É a primeira vez que a gente pega estradas sinuosas nesse percurso. A técnica aqui é manter uma velocidade constante para não ter que frear nas curvas, porque ao frear, você perde energia. Agora que estamos na descida, eu vou tentar fazer as curvas no embalo a uma velocidade segura. Aguenta aí, Buster. A hiperquilometragem exige compromisso. É um estilo de vida. Me dá medo! Possivelmente um estilo de morte também. Enquanto Carrie se joga nas curvas em nome da economia, fica claro que ela nasceu para a hiperquilometragem. É. Segurando Isso é no braço. Tô sentindo. Boa. Faz curvas como se tivesse em duas rodas. E tava mesmo. Cara, eu peguei o jeito, eu peguei. Agora eu entendo essa gente. Antes eu não entendia. Agora eu entendo. Carrie pegou a febre da economia de combustível. Eu vou chorar se a gente não conseguir. E está com energia para queimar. O único problema é que o motor não está. Porque apesar da direção ousada da Carrie, Acabou. o tanque está vazio. Acabou. Beleza. Tá encostando? Bom, a quilometragem definitivamente não dobrou. A Carrie e o Grant ficaram sem gasolina. Eles estão no acostamento. Eu não sei porque isso me alegra tanto. Eu tava ficando
ficando tão otimista, parecia tão promissor. Olha, a gente não chegou nem perto de dobrar a quilometragem. Foram 103 antes, no teste de controle, e só 144 dessa vez. Deu só 40%. 40% está bem longe de 100. No entanto, esse mito e o Tory ainda estão na estrada. Meu odômetro está em 219. Quer dizer que só mais 32 quilômetros e o mito vai estar confirmado. Que loucura! Eu sou o único empolgado com isso? Acho que sim. Tory pode ter falado cedo demais. Opa, a gasolina tá acabando. Eu tava tão perto. Eu tava tão perto, não acredito. Vocês ouviram, eu acabei de falar que eu tinha chegado a 219 quilômetros. Mais 32 quilômetros e a gente ia confirmar esse mito. Mas assim que eu acabei de falar isso, o motor parou. Sei lá, eu acho que o mito foi detonado. A economia aumentou bastante, mas infelizmente não chegou a dobrar. Então, ele foi detonado. Tory conseguiu um aumento de impressionante 70%, enquanto Cary Grant ficaram em 40%. Mas mesmo com o mito detonado, isso dá o que pensar. Eu comecei totalmente cética, achando que a hiperquilometragem era só uma teoria maluca. Aí eu comecei a acreditar. Eu comecei a me empolgar. Eu entendi o sistema e aí eu entrei no clima. Eu ficava empolgada toda vez que a gente pegava uma ladeira ou fazia uma curva para poder economizar, nem que fosse só um pouquinho de gasolina, só umas gotinhas para conseguir mais uns quilômetros. E mesmo não dobrando a quilometragem, 40% não é de se jogar fora. Detonado. Como no teste de controle, um Sindaber novo em folha entra no carro. Vamos lá, amigão. Ele vai entrar aqui nem que seja a última coisa que faça. Espera aí, é a última coisa que ele vai fazer. E quando ele está acomodado no meio... Excelente. É hora de chamar a polícia. Ele está apavorado. Lembre-se, estas criações rechonchudas... Tá na hora do acidente, amiguinho. São muito leves, marcando apenas 5,5 kg na balança. Pronto, prendi! Mas isso está prestes a mudar. Beleza, amigo. Vamos aumentar o seu peso. Para dar aos policiais a massa e a consistência de uma pessoa obesa, vamos simplesmente enchê-los de água. Funcionando lindamente. 1 galão, 3,5 litros. Ainda falta muito. Com base no volume total deles, cada cara vai pesar cerca de 160 quilos quando estiver cheio. Tá ficando mais denso. Que é bem o que a gente precisa. Beleza. O cara tá cheio de água e com o peso certo. Agora é com o Jamie. E depois que o senhor Branco também ganha uns quilinhos... Que cara grande. O segundo policial, como o experimento, está prontinho para começar. Eu acho que não há dúvida de que a pessoa vai sair melhor no meio dos 2 bonecos do que quando estava sozinho. Ele vai. Toda a proteção é bem-vinda e funciona. É por isso que colocam airbags nos carros. A única questão aqui é se ele vai realmente sobreviver. O acolchoamento é o bastante para isso? Eu realmente não sei. Vou me preparar. Embora Adam esteja ao volante, todo o resto neste teste final é exatamente igual. Vamos nessa. O mesmo carro e o mesmo caminhão indo à mesma velocidade. A única diferença, os passageiros mais cheinhos. Então, Adam, está pronto? Pronto! Legal, quando eu disser 3, 2, 1, vai! Legal! 59 quilômetros por hora. 72. 77. Mantenha a 80. Mantenha a velocidade. Beleza! Lá vai! Uau! Meu Deus! Isso foi horrível. Mas também muito legal. Uau! Nossa! Meu esfíncter contraiu! Você tá legal? Uau, que concussão! Bum! Eu acho que gritei nos últimos 10 metros. Foi tipo... Bum! Mais forte que uma xícara de café, não é? Uau! Que adrenalina! Pode ter sido divertido pro Adam,
mas foi um desastre para o carro. O Sindaver ganhou um dentão. Que horrível. Ele tá sorrindo, olha só. Ele gostou. E se o impacto foi feio vendo de fora? Nossa! Dentro do carro é um desastre. A cabeça dele caiu. Bom, ele perdeu a cabeça. Isso não é um bom sinal. Não, tipo, a cabeça foi decepada. Não tá mais presa ao corpo, entendeu? Então talvez a gente nem precise dos dados. Mas, já que estamos aqui... Lembre-se, Jamie achou que Buster poderia sobreviver graças aos amigos corpulentos. Você não tá nada bem, cara. Mas levando em conta a sua decapitação, isso não parece provável. Olha só. É, eu sei. Mas o que diz o médico? Doutor, a cabeça dele caiu, o que mais tem de errado. Além do deslocamento completo da cabeça, ele sofreu lesões gravíssimas no peito, no abdômen, na bacia e em todas as extremidades. Elas são devastadoras. O primeiro boneco estava bem morto, mas esse está ainda mais morto. É o oposto do que esperávamos, mas é bem conclusivo. Pode ser, mas as forças G que mais atuaram sobre o Buster protegido foram mais leves. E aí, David, quais são as novas? O que os dados nos dizem? Bom, foi além do que os sensores medem. Nós? Não, calma aí. O impacto foi de 500 a 600 Gs da última vez. Qual era o máximo? Mais de 800 Gs. Uau! E a gente não sabe o número, só que foi acima de 800 Gs. Correto. Tá bom. Muito obrigado. Então, com as forças G mais de 8 vezes além do limite da sobrevivência, só temos uma conclusão. Bom, vamos recapitular. Na primeira colisão, o suspeito estava sentado sozinho no banco traseiro e no impacto foi submetido a 500 ou 600 Gs de força. Uma quantidade absolutamente letal de Gs. No segundo impacto, sentado entre dois policiais gordos, um deles era esse aqui, ele foi submetido a mais de 800. Isso foi o oposto do que o Jamie e eu prevíamos. A segunda colisão foi bem pior. E não é que é verdade. Os dois policiais corpulentos não protegeram o suspeito. Eles o mataram. Jamie descobriu por quê. Antes eu achava que qualquer proteção ajudaria e que o nosso boneco se sairia melhor entre os dois caras grandões. No fim eu estava errado. A água não comprime. E nós somos basicamente água, então o nosso boneco foi prensado entre dois objetos sólidos. Em vez de suavizar o impacto, os policiais repletos de líquido pioraram a situação. Isso significa que esse mito morreu afogado. Qual é o seu veredito? Bom, foi o oposto do que a gente esperava. É muito pior estar no banco de trás de um carro entre dois caras grandes do que estar sozinho durante uma batida. O mito foi detonado. Concordo, totalmente detonado. Vamos embora. Vamos lá.